Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Minha amiga dona de casa, bom dia, paz, alegria. Olha, hoje o dia amanheceu friorento, né? E esse frio, segundo a meteorologia, vai durar até quarta-feira. Quinta-feira pode, um pouquinho, nós teremos um aumento da temperatura. Mas hoje a temperatura máxima de Belo Horizonte vai estar em torno de 25 graus lá para as 2 horas da tarde, 1 hora ou 2 horas da tarde. Depois esfria um pouco, a noite vai ser fria também, né? Bom, né? Tá bom, o friozinho tá ótimo, beleza, maravilha, né? Nós temos, a única coisa que não é bom nessa época do ano são as queimadas, né? Isso me dá uma tristeza muito grande de ver as vegetações queimando, né? Sinal que estão indo embora os ninhos de passarinhos, os pequenos animais, a nossa flora e a nossa fauna, né? Isso é triste, né? Quando a gente sabe que muitos estão colocando fogo, né? Nas matas, beira de estrada e etc, né? Essa época é uma época triste, né? Porque eu sei que muitos dos incêndios são provocados pela ação dos humanos, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. As pessoas em situação de rua encontram assistência no Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese durante todo o ano. Mas no Dia Nacional da População de Rua, os cuidados foram redobrados. Quem nos fala sobre isso é o Leonardo Apolinário. Leonardo. Carlos está desempregado e há 3 anos tem encarado a dura realidade das ruas. Vivo dia após dia, sem perspectiva de vida, sem esperança nenhuma. São histórias como essa que motivam os movimentos sociais e a pastoral de rua a lutarem pela dignidade das pessoas que são marginalizadas pela sociedade. 19 de agosto marca o dia de luta dos direitos da população de rua por conta do massacre ocorrido em São Paulo em 2004, quando a polícia militar matou 7 companheiros na porta da Catedral da Sé. A partir daí, todo dia 19 de agosto, a gente celebra aqui, em vários estados, em várias cidades, esse dia, trazendo a galera para um momento de lazer, para um lanche e também para uma roda de conversa. Hoje nós vamos falar sobre democracia nesse lugar. Então, esse dia tem toda essa importância para nós, da visibilidade e da conscientização da companheirada. E aí a gente tentando fazer uma acolhida mais humanizada, trazendo algumas atividades, café da manhã, corte de cabelo, uma roda de conversa temática. E a ideia é que a partir dessa roda seja construído um documento com propostas aí para os candidatos ao Legislativo e ao Executivo do Estado de Minas. O Dia Nacional da Luta foi marcado por refeições, rodas de conversa, corte de cabelo e cadastro para quem deseja se recolocar no mercado de trabalho. O programa Empreendendo Vidas, ele tem o objetivo de otimizar o acesso, né, e facilitar o acesso da população em situação de rua ao retorno, né, ao mercado de trabalho formal ou geração de renda informal. Se não fosse essas ações, a gente teria um dia a dia muito ocioso, ou seja, muitos de nós não tem nada que fazer durante o dia. Então, a ação dessa, um evento desse nível é o que vai ocupar a nossa cabeça com alguma coisa, é o que vai nos ensinar alguma coisa e é que a gente também possa ensinar alguma coisa para quem está vendo. É isso aí, o Vinícius Andrade, né, que fez essa matéria. É muito importante, né, pegar a população de rua. Vocês viram aí, pela matéria que foi apresentada pelo Vinícius, que são pessoas que têm uma completa, né, tranquilidade para falar sobre a sua vida e sobre o que faz, né? E o mais importante é descobrir o que essas pessoas fazem, quais são as habilidades profissionais delas, né, e recolocá-las no mercado de trabalho. Porque a gente só vai conseguir as coisas através do trabalho, né? E recolocando no mercado de trabalho. Eu estou impressionado, eu estou muito impressionado com a população de rua de Belo Horizonte, como cresceu nos últimos tempos, o centro da cidade, o que virou,
uma coisa assim apavorante. E até porque nós tivemos na pandemia, né, esse negócio de fechar a cidade foi fechada, e aí muita gente quebrou. Muitas lojas abandonadas pelo centro da cidade, fechadas, né? E na porta os moradores de rua, né? Outro dia uma senhora me ligou para reclamar que ela mora na rua Santa Catarina, ali entre a Avenida Augusto de Lima, a Avenida Bias Fortes e Augusto de Lima. Ela mora entre as duas avenidas na Santa Catarina. Ela falou assim, em frente o prédio onde eu moro fica o Minas Centro e as pessoas dormem lá, mas fazem as necessidades em frente ao nosso prédio. Então você imagina assim, você sai de manhã cedo, abre a porta para uma padaria comprar um pão, você vê na porta, na sua porta de entrada, as necessidades, as pessoas fazem as necessidades de madrugada, à noite ali, né? Então tá difícil, né? Inclusive conviver, né? Você tem que lavar a porta todos os dias, né? Jogar desinfetante todos os dias nas portas, porque as pessoas usam as portas dos prédios como banheiros, né? Isso tem acontecido. Aí fala-se muito que a cidade não tem banheiro, né? Mas se você fizer banheiro público também na cidade, eles vão emporcalhar os banheiros públicos também. Se você não colocar banheiro público e colocar gente de noite, né, para tomar conta do banheiro público, não vai resolver nada, não é isso? Pois é. Olha aqui, hoje chegou ao Brasil o coração de Dom Pedro II, Dom Pedro I. O coração de Dom Pedro I, ele está conservado em Formol, em Portugal. Ele foi Dom Pedro IV lá em Portugal, né? Saiu daqui, deixou o imperador menino, que foi Dom Pedro II, e foi lutar pelo direito dele de ser rei de Portugal, né? Porque ele era um dos principais herdeiros da coroa portuguesa, quando Dom João morreu, né? Dom João VI morreu. Então ele foi para lá, para Portugal, e lutou muito lá para conseguir, lutou contra o irmão, né? Para conseguir ser o rei de Portugal. E foi rei de Portugal, mas morreu logo, né? Teve uma febre muito grande e tal. O coração dele foi guardado. E esse coração chega no Brasil e vai ficar exposto lá no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, né? Como se Dom Pedro estivesse aqui participando ativamente das comemorações do 7 de setembro, que são os 200 anos da nossa independência, né? E nós temos em São Paulo, né, o Parque, né, da Independência, lá em São Paulo, e lá o museu chamado Museu do Ipiranga, que está sendo reaberto agora, depois de alguns anos fechado para uma reforma. Então, está reabrindo nos 200 anos da independência do Brasil. Você indo a São Paulo, não deixe de dar uma chegada no Museu do Ipiranga, que é um negócio muito bonito para ver, tá? Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é analgésico e antisséptico do local para adultos e crianças, todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, quem passa pelo seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus encontra uma grata surpresa. É que o muro do Convivium Emaús foi grafitado por jovens artistas da capital como uma das ações de celebração dos 100 anos do seminário. Leonardo Apolinário nos conta essa história. Arte para colorir a vida. Artistas de referência do grafite estão colorindo os muros do Convívio Emaús, o seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte, dando mais vida à cidade. O seminário está completando agora 100 anos e pensamos também de fazer para o entorno do Convívio e do seminário essa arte grafite com temas ligados à ecologia, à solidariedade, à fé, sobretudo ajudando quem passa na avenida para ter um pouco mais de respiro, de vida a partir da arte. A intervenção durou 2 dias. Ao todo, 10 artistas criaram de forma gratuita painéis com temas ligados à esperança, fraternidade, alegria, ecologia, paz e fé. Conversando com o padre Evandro aqui do Convívio, ele teve essa proposta, para esse muro que tem uma história linda. Há pouco tempo
que eles iam fazer o grafite, o muro foi derrubado, né, pelas chuvas que teve em 2019. Aí hoje o pessoal fez essa pintura aí toda bonita e hoje está recebendo 10 grandes artistas aqui nomeados de Belo Horizonte, está fazendo uma obra incrível aí para a gente. Um dos artistas convidados é o Sodak, que está homenageando uma participante de um projeto no aglomerado da Serra. O trabalho que eu estou exercendo hoje aqui para o pessoal, ele é uma homenagem que eu vou prestar para uma participante de um projeto social que eu tenho no aglomerado da Serra, que chama Arte do Morro. Lá a gente trabalha com incentivo ao estudo, usando a ferramenta do desenho, da arte visual, do grafite, da pichação, do painel de arte urbana, né, das artes urbanas, como incentivo de estudo para as crianças ter isso como instrumento para poder se empoderar na vida. Uma das representantes femininas é a Cissa, que grafitou um farol marítimo, cheio de significados. Farol, uma praia, um mar, mais num sentido mesmo de referência, de quando você está perdido, que você está navegando, ou não necessariamente perdido, mas é um ponto de fuga, né? Um porto seguro ali, o farol é um norte, né? Que você busca para se orientar. O projeto é uma parceria do Convívio Emaús e a Providence, ação social arquidiocesana. Você está passando aí pelo ônibus, né? As pessoas caminhando e de repente se depara com uma coisa linda. Então acho que é um grande presente, a gente ficou muito feliz a Providence, dessa parceria com o Convívio Emaús. Nós somos muito, muito alegres e organizar foi uma alegria, não foi trabalho, isso foi uma alegria. Gratidão por poder fazer isso, oferecer isso para a cidade. Padre Evandro entrou no clima e deu uma mãozinha. Me despertou mais ainda para a arte, a gente poder também deixar ali um sinal, é bonito e a gente fica envolvido, né? E gostei demais de participar também. Pois é, hoje as atenções vão estar voltadas para o Jornal Nacional da nossa coirmã TV Globo, porque o presidente Bolsonaro vai ser o primeiro dos candidatos a falar num espaço de, me parece, 40 minutos, né? Que os candidatos terão na TV Globo, justamente no Jornal Nacional, para falar dos seus projetos. Infelizmente, desde quando a TV Globo começou a dar esse espaço aos candidatos, normalmente eles não dão muito espaço para o candidato falar do que gostaria de realizar como presidente da República, né? Normalmente as perguntas são perguntas fortes a respeito das coisas que os candidatos fazem antes, né, de serem candidatos à presidência da República. Naturalmente, nós vamos ter o Lula, vamos ter o Ciro Gomes, vamos ter a Simone Tebet e outros candidatos, que são muitos, né, para esse programa na TV Globo. Aliás, tem uma regra, né, e a regra segue a última pesquisa que a TV Globo mandou fazer, né? Então, aqueles que foram citados na pesquisa, né, serão convidados para esse programa. E o presidente Bolsonaro vai ser o primeiro da lista, né? Hoje ele chega no Rio mais cedo, participa de uma programação lá no Rio de Janeiro, onde ele vai responder perguntas de várias pessoas, né? Como se ele estivesse no programa da TV Globo. Ele vai dar uma ensaiada hoje, né? Porque sabe que as perguntas não vão ser moleza para ele, né? Mas, então, hoje, uma expectativa muito grande pela fala do presidente. A última vez que ele esteve lá nessa condição, né? Ele discutiu com o pessoal da bancada, com aquela apresentadora do jornal, falou que ela ganhava menos do que o Bonner, e foi um negócio danado. Não sei se vocês se lembram, né? Porque eles foram falar alguma coisa com ele deu como exemplo ela, que era uma mulher e que estava ganhando menos do que o apresentador, né? Porque disse que a mulher ganha menos do que o homem, e em certos lugares ele deu ela como exemplo. E não foi bem aceito o exemplo dele naquela vez. Não sei se vocês se lembram, né? Quando ele participou. Depois ele não participou mais porque tomou a facada, ficou mais no hospital, né, do que fora dele, né, para inclusive participar dos debates na televisão. Olha,
A praça central da capital de Bruxelas voltou a ficar florida com a retomada de uma emblemática tradição. Quem nos fala é o Marcelo Silveira. Marcelo. Após 2 anos de ausência por causa da pandemia, Bruxelas voltou a ostentar um famoso símbolo, o tapete de flores. A obra de 2022 celebra os 50 anos da criação do evento na capital belga e foi projetada pela artista mexicana Ana Rosa Aguilar Aguado. É uma grande oportunidade estar aqui hoje. A título de comparação, é como ir às Olimpíadas para um atleta. É realmente o principal e mais bonito tapete. Pessoas do mundo inteiro fizeram parte da confecção. Estou emocionada por fazer parte disso. Criado com begônias e dálias, o tapete tem 70 metros de comprimento por 24 metros de largura. Cerca de 100 voluntários montaram o tapete este ano. Flores em todo o mundo fazem a paz e não a guerra. Somos centenas aqui, trabalhando juntos sem nos entendermos direito por causa do idioma. As flores não têm fronteiras, isso é importante. As flores fazem as pessoas sorrirem. É tão único, é por isso que viemos dos Estados Unidos até Bruxelas só para ver isso. O primeiro tapete de flores de Bruxelas foi criado em 1971 e é um espetáculo a cada 2 anos na praça principal da capital desde 1986. Aliás, quem visita Bruxelas, né? Quem visita a capital, vai sempre ver os grandes jardins, os bonitos jardins da Europa, né? E eu fiquei impressionado com os jardins. Por exemplo, fui à Áustria, né? E tive o prazer de visitar o palácio onde morou a nossa imperatriz, né? Que foi a esposa de Dom Pedro I, né? Dona Maria Leopoldina. Ela era austríaca, demorou quase 3 meses para chegar ao Brasil como noiva de Dom Pedro I, né? E aqui ela casou-se com ele, né? Casou antes, né? O casamento foi antes, né? E ela já chegou aqui como esposa já, né? Ele foi buscá-la lá na embarcação que ficou praticamente no meio da Baía de Guanabara, e ele veio buscá-la e etc. Tal. E para ela foi tudo novidade, né? Porque a Áustria é um país fantástico, maravilhoso, né? Ela chegou aqui e viu um país que estava em formação, que era o Brasil naquela época, né? E a coroa portuguesa tinha estado aqui em 1808 e depois, com o casamento de Dom Pedro I, né? Ela ficou aqui e ela teve um papel muito importante na independência do Brasil, né? É bom sempre lembrar disso. Agora, quando fala de cidades floridas, eu gosto de lembrar aqui também da cidade de Oliveira. Oliveira é uma cidade que tem uma tradição de jardins floridos, sempre muito floridos, né? E muito bem cuidados, né? É bonito você ver. Belo Horizonte já foi uma cidade jardim. Hoje, Belo Horizonte, os jardins de Belo Horizonte hoje, se a iniciativa privada não assumir algum jardim, nós não temos mais jardim em Belo Horizonte, né? Parece que aquilo que era antigamente, eu lembro muito bem disso, que nós tínhamos o Departamento de Parques e Jardins. Hoje é uma secretaria, meio ambiente, não sei o quê, e não tem mais aquelas pessoas que cuidavam dos jardins. Vocês lembram, não sei se vocês se lembram, por exemplo, a avenida, eu falei aqui na Avenida Bias Forte, a Avenida Bias Forte, ela tinha um canteiro imenso, né? Todo cheio de flores, de plantas que davam flores o ano todo, né? Então, por isso que nós éramos chamados cidade-jardim. E um jardim que foi feito na construção da cidade, né, com arquitetura toda francesa, os jardins maravilhosos, etc. Tal. Então, Belo Horizonte era uma coisa linda, maravilhosa. Hoje, eu fico vendo que outro dia eu estava passando pela Avenida Contorno, né, e depois a Avenida Teresa Cristina, né. É triste você ver, eles fizeram uns jardins do lado da avenida. Na época eu fui até contra, falei assim, por que não faz já uma pista especial de ônibus? Não, pegaram mais de 3 metros de largura para fazer um jardim. Fizeram o jardim, quando inaugurou estava bonitinho. Vai lá ver o jardim hoje.
Tem água, não tem grama, não tem flor, não tem nada. Está lá aquele troço seco, né? É igual você vai na praça da rodoviária, é outra coisa seca, horrível, né? Quer dizer, Belo Horizonte perdeu muito daquela cidade jardim que eu conheci, que muitos conheceram, que hoje é uma cidade do fedor, infelizmente, né? Infelizmente. Pois é. Hoje saiu a Folha de São Paulo publicou hoje uma pesquisa com os professores nas escolas dizendo que os alunos estão mais violentos, principalmente na escola pública, né? A violência dos alunos é muito grande. E que todo mundo esperava que após a pandemia os alunos voltassem, né? Melhor, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, né? Infelizmente, todo mundo acha, de uns tempos para cá, da década de 70 para cá, todo mundo achou que quem tem que educar o menino é a escola. E isso é errado. Quem educa é o pai e a mãe. O filho sai de dentro de casa educado pelo pai e a mãe. Quando ele chega na escola, ele vai receber sabedoria. Vai receber sabedoria na escola. Ele não vai receber a educação na escola, não. A escola não tem obrigação de dar educação ao filho, não. Mas parece que hoje, né, as pessoas têm um filho, né, colocam na mão da empregada para criá-lo, porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, né? E aí acham que a escola deve educar os filhos. Então os filhos chegam com maus hábitos nas escolas, né? E infelizmente nós estamos aí enfrentando, né? Tem a violência nas escolas, né? Crianças que maltratam os professores. Negócio assim triste de ver, né? Hoje, agora recentemente em Ribeirão das Neves, né? Além de tudo isso, colocaram fogo na escola. Olha para você ver, né? Foram alunos que colocaram fogo na escola. Isso é tão triste a gente ter que falar isso, né? Porque eles não receberam a educação de dentro de casa. Eu lembro que minha mãe falava muito isso. Olha, quem tem que educar filho é o pai e a mãe. E você aqui vai ter que ser educado assim. Vai ter que viver assim aqui, né? Respeitando o pai, respeitando a mãe, respeitando os mais velhos, principalmente os mais velhos. A gente foi criado sabendo respeitar os mais velhos, chamando as pessoas de senhor, senhora e etc. Amanhã a gente volta.